Camilo Castelo Branco. Aquele que se atira no suicídio espera livrar-se de sofrimentos considerados insuportáveis. Também eu pensei assim. Enganei-me, porém, e sofrimentos milhões de vezes maiores, lutas infinitamente mais dolorosas me esperavam dentro do túmulo onde me escondi, pensando escapar às dores do corpo físico. As primeiras horas depois do meu suicídio foram passadas como se estivesse dormindo. Fiquei como que desmaiado. Não ouvia, não sentia coisa alguma, a não ser a sensação da morte que acabara de buscar. Era como se aquele tiro maldito que até hoje ecoa na minha cabeça estivesse esparramando cada uma das células que compunham meu corpo. A linguagem humana ainda não inventou palavras que possam definir as impressões que sente o suicida logo depois do desastre que ele cometeu. Para entender tudo e medir com precisão a intensidade de tão dramática surpresa, só outro espírito que houvesse cometido a mesma loucura e que houvesse se queimado nas mesmas dores. Nas primeiras horas, que se fossem só elas, já seria um inferno grande demais, sente-se dolorosamente machucado, nulo, arrebentado em cada uma das moléculas. Perde-se no vácuo e, apesar disso, sente-se medo, acovarda-se, sente-se a profundidade apavorante do erro cometido na certeza de se haver ultrapassado os limites permitidos. Pouco a pouco, fui me sentindo acordar. Sentia frio, muito frio, tremia. Tinha a impressão de que minhas roupas eram feitas de gelo e estivessem grudadas em minha pele, e esta sensação trazia-me mal-estar geral. Faltava-me o ar, faltava-me a respiração. Sentia um mau cheiro tão grande que causava náuseas. E uma dor aguda, violenta, enlouquecedora no corpo inteiro, mais particularmente na cabeça, partindo do ouvido. Levei a mão ao ouvido direito e percebi o sangue escorrendo do buraco feito pela bala do revólver que usei para me matar. O sangue manchou-me as mãos, a roupa, o corpo. E eu nada enxergava. Convém esclarecer que o motivo que me levou ao suicídio foi a revolta por haver ficado cego. Pensei que o sofrimento da cegueira fosse grande demais, superior às minhas forças. Como eu estava enganado. Ao acordar da morte, sentia-me ainda cego, e agora, além de cego, estava ferido. Mas eu acreditava estar apenas machucado e não morto. Sim, a vida continuava em mim como antes do suicídio. Sentindo-me vivo, acreditei que o sofrimento que fizera em mim não havia sido suficiente para me matar. Imaginei estar deitado em algum leito de hospital ou em minha casa, mas nada conseguindo ver. Era impossível reconhecer o lugar. As dores, a incerteza sobre onde estava e a solidão começaram a me angustiar. Chamei por meus familiares, por amigos que, por certo, me acompanhariam em momento tão crítico, mas o silêncio continuava. Cheio de mau humor, gritei por enfermos e por médicos. Bradei por qualquer pessoa que pudesse abrir as janelas daquele aposento em que me achava. Eu precisava de ar puro, de cobertores quentes e que afastassem de mim aquele frio intenso. Eu precisava que fizessem um curativo na ferida do ouvido, que me trouxessem alimento e água, pois tinha fome, sentia sede. Silêncio. O que ouvi horas depois foi um vozerio que começou ao longe e foi ficando mais claro, mais próximo. Era um coro de vozes confusas e desnorteadas, como uma assembleia de loucos. Essas vozes não falavam entre si, não conversavam, gritavam,
queixavam-se, lamentavam, reclamavam, uivavam, gemiam, choravam um pranto de horror, suplicavam socorro e piedade. Aterrado, sentia-me ligado, não sei de que forma, àquelas pessoas que gritavam. Suas vozes infundiam-se tão grande pavor que tentei levantar-me, querendo afastar-me para não ouvi-las. Procurei caminhar, mas não conseguia. Parecia-me possuir raízes que me prendiam naquele lugar úmido e gelado. Não podia soltar-me. Aliás, mesmo que o pudesse, como sair dali, se estava a esvair-me em sangue? Como andar, se estava cego, em lugar que não sabia qual era? E como apresentar-me em público com aparência tão repugnante? Cheio de covardia, me pus a chorar, e quando chorava, aquele som de loucos parecia fazer estranho coro comigo, como se tivéssemos algo em comum. Insisti no desejo de fugir dali e, depois de grandes esforços, consegui levantar-me. O corpo estava frio, os músculos retesados, o corpo inteiro formigando. Quando fiquei em pé, o cheiro de sangue e carne podres fez-se tão fortes que senti náuseas, e o mau cheiro partia do ponto exato em que estivera deitado. Não entendia como cheirava tão mal a cama da qual me levantara. Talvez fosse pelo sangue que continuava a correr. Realmente, eu me encontrava empastado pelo sangue que empapava minhas roupas. Eu estava inteiro coberto de sangue que, como lodo asqueroso, não parava de sair do ferimento que eu mesmo fizera. Com surpresa, percebi estar vestido com minhas melhores roupas, como se fosse a uma festa, apesar de estar preso a um leito de dor. E não entendia que um simples machucado pudesse sair tanto sangue, nem porque não havia ali alguém para fazer curativos e trocar os panos. Inquieto, vaguei pela escuridão procurando a porta da saída. Tropecei um montão de destroços e me curvei para o chão, querendo examinar com as mãos quais coisas eram aquelas que estavam à minha frente. Então, Deus, descobri que o monte de escombros era nada menos que a terra de uma sepultura recentemente fechada. Não sei como, se estava cego, pude ver o que existia em volta. Eu estava no cemitério. A loucura se apoderou de mim. Comecei a gritar, a uivar como demônio enfurecido. E agora era eu quem fazia coro àquelas vozes malditas que não se calavam e pareciam se aproximar mais. O que eu fazia num cemitério? Como havia ido parar ali, assim, ferido, sozinho, fraco e doente? Era verdade que eu tentara o suicídio, mas não havia conseguido. Eu dera o tiro, mas estava vivo. Eu quis morrer, mas... E devagar, a consciência me falou coisas que eu não queria nem pensar.